Olá, gente. Então vamos começar nosso tema hoje, que é o tema da termodinâmica, tá? O que a termodinâmica estuda? Vamos colocar aqui a palavra que é a termodinâmica. A termodinâmica estuda nada mais, nada menos do que efeitos térmicos, né, na matéria, né, no ambiente. Então a termodinâmica é uma frente da física que vai estudar fenômenos físicos ligados a efeitos térmicos, né? Bom, a palavra termo, né, vem da ideia de temperatura, né? A temperatura nada mais é do que uma sensação térmica que nós temos, né, por conta das sinapses dos nossos neurônios, né, das nossas células nervosas, e a gente consegue perceber variações térmicas, né? Bom, a termodinâmica é o estudo, né, em termos gerais, da energia térmica, né, seja ela em trânsito, né? Então, a energia térmica ela transita. E a ideia é estudar como que isso acontece, né? Bom, existem vários é, acontecimentos na nossa vida que leva você a, a ter uma certa atenção por esses fenômenos, né? Bom, se você pega e esquenta a água, né? Tem um efeito térmico ali. Se você está numa sala com ar condicionado, você vai ver ter uma sensação térmica diferente. E como que se dá essa mudança, né, da temperatura no ambiente, né? Então a termodinâmica ela é bem ampla, ok? A matéria ela se comporta de diversas formas a depender da temperatura, né? Então é uma frente muito importante para a gente. Tá? Bom, para a gente começar a estudar termodinâmica, basicamente a gente pensa em alguns conceitos, né? Ah, o primeiro conceito que a gente vai falar é da temperatura, né? O próprio nome termodinâmica remete à ideia de temperatura, ok? Então a gente vai falar aqui um pouquinho da temperatura. Então deixa eu colocar aqui deixa eu mudar aqui a espessura. A gente vai falar da temperatura. O que é a temperatura, né? A temperatura ela é possível sentir, né, a mudança da temperatura, né? Bom, a gente tem o conceito de temperatura conforme a nossa sensação térmica ela muda, né? Então a temperatura ela está associada ao que? A sensação térmica do ponto de vista do sentimento humano, né? Bom, então o que a temperatura ela está associada para nós humanos, né? Ela está associada à sensação térmica. Bom, então esse sentimento de maior ou menor temperatura está associado a essa sensação para a gente, né? Mas o que seria fisicamente a temperatura? A temperatura ela está ligada diretamente à agitação térmica da matéria, tá? Então, a gente pode dizer que a temperatura, em termos físicos, ela mede a agitação térmica de um sistema, seja esse sistema particulado, seja esse sistema com moléculas, átomos, enfim, a temperatura está associada ao grau de agitação térmica. Tá? Então, nesse sentido, eu vou pegar um conceito que um livro texto aqui adota, né? A gente vai pegar esse texto, né, que diz que a temperatura é uma grandeza física macroscópica que
Deixa eu corrigir aqui a posição. Ó, a temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica das partículas de um corpo ou de um sistema. Ou seja, a temperatura, ela mede, né, a grandeza que mede o grau de agitação térmica de um sistema, seja ele particular, pode ser um sistema com moléculas, enfim, ela vai medir o quanto esse sistema ele agita, né? Ou seja, se eu tenho átomos ligados, eles oscilam então em torno de uma posição média. E essa agitação dele emite ondas, né, no caso ondas infravermelhas, né, que é possível que a gente sente como essas ondas em infravermelho, como o que é uma sensação térmica, tá? Então, essas ondas chegam até a nossa matéria absorve essa onda infravermelha, né? E ela começa a vibrar nessa mesma frequência, vamos dizer assim, não é bem mesma frequência, mas ela quer vibrar nessa mesma frequência e fazendo com que a gente, né, sinta, né, por conta do nosso sistema nervoso, essa condição térmica, né? Por que a gente tem que sentir? Porque a gente é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Se a gente não sentisse aí variações térmicas, nós poderíamos morrer por conta de alguma variação abrupta da temperatura, né? Então espero que tenha entendido até aqui a questão da temperatura, que é um ponto muito importante para a gente. Bom, além disso, a temperatura, como eu havia dito, a temperatura mede o grau de agitação térmica. É importante a gente pegar e ver como que isso funciona, né? Porque eu tenho um grau de agitação térmica em um sistema físico, ou seja, ele tem uma temperatura, e esse grau de agitação térmica ele pode variar, né? Então, se eu pegar dois sistemas aqui, ó, um sistema 1 menor e o sistema 1 com volume maior. Bom, eu posso dizer que os dois têm a mesma temperatura, só que a energia interna deles são diferentes. O que eu estou dizendo? Que se um sistema ele tem mesma temperatura, significa que tem o mesmo grau de agitação térmica? Não. Ou seja, a agitação térmica do meu sistema está ligada à energia interna, certo? E essa energia interna depende de outros parâmetros físicos. Ou seja, a energia interna que está associada à agitação térmica depende de alguns parâmetros, e um deles é a temperatura. Ou seja, a temperatura determina, não é que bem determina, mas ela nos dá uma noção da energia interna de um sistema, ok? Mas a energia interna depende de parâmetros de volume, ou seja, o que nós temos aqui? Ó? Um sistema menor, então esse sistema 1 tem a mesma temperatura, vou colocar o T aqui de temperatura, é igual à temperatura do sistema 2. Ou seja, a temperatura do sistema 1 é igual à temperatura do sistema 2, tá? Em que T é a temperatura. Só que o que eu estou dizendo? Que se os dois têm a mesma temperatura, tem a mesma agitação térmica? Não. Por quê? Porque o volume é diferente. Ou seja, a energia interna ou a agitação térmica do meu sistema também depende de alguns parâmetros. Por exemplo, volume, né, é um parâmetro que depende. Quantidade de partícula, ou seja, um tem mais partícula que o outro. Então, a agitação térmica está ligada também à temperatura e ao volume, né, e à temperatura, né? Então, vamos escrever aqui, ó, que a energia interna que está ligada ao quê?
agitação térmica. Certo? Primeira questão que a gente está falando, que o sistema tem a mesma temperatura, o sistema 1 com 2, e que a energia interna está ligada à agitação térmica. Só que o que acontece? A energia interna, ela depende de quê? Da temperatura, do volume, do número de partículas, ou de átomos, moléculas, né? Certo? Bom, então, se o sistema tem a mesma temperatura, eu posso falar que tem a mesma energia interna, ou seja, a agitação térmica é igual? Não. Eu tenho que verificar se o volume é igual e se a quantidade de partícula é igual. Tá? Esta é uma questão. Tá certo? Bom, mas o que é uma agitação térmica? O que é uma agitação térmica? Ela está associada ao quê? À energia cinética. E o que é uma energia cinética? É a energia da velocidade. Vou colocar aqui de que energia da velocidade. Tá? Ou seja, o quanto essas partículas estão movendo com a velocidade ali. Se ela está com a velocidade, ela está agitando. Certo? Se ela agita, existe uma energia interna do meu sistema. Certo? Se as moléculas estão agitando, ele tem uma temperatura. Só que essa energia interna não depende apenas da temperatura, depende da quantidade de partículas e também depende do número do volume que contém essas partículas. Ok? Espero que tenha entendido essa parte aqui. Então, em resumo, a temperatura está associada à sensação térmica e ela é uma grandeza física que mede indiretamente, não diretamente, ela não me dá a energia interna do meu sistema, mas ela é uma medida indireta. Ela mede indiretamente o grau de agitação térmica das partículas. Bom, essa agitação térmica está associada à energia interna do meu sistema. Então, todo sistema físico tem uma energia associada, ok? E então, se eu tenho dois sistemas com a mesma temperatura, isso não significa que eles têm a mesma energia interna. Vai depender também do volume e também da quantidade de partículas, né? Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho do equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Tá, vamos colocar aqui essa ideia. Equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando o meu sistema ele possui dois sistemas diferentes. Vamos imaginar dois sistemas. Né? Vamos pegar dois sistemas. Um e o sistema 2. Certo? Se esses dois sistemas e eles têm temperatura diferente, vamos falar que T1 é maior que T2, ou seja, as temperaturas são diferentes. Se eu colocar os dois em contato, coloquei em contato, aqui o 1 e aqui o 2. O que vai acontecer? Após um tempo T, o que acontece? A temperatura de 1 vai ser igual à temperatura de 2. Ok? Então o sistema vai entrar em equilíbrio. Ou seja, quando os dois assumem a mesma temperatura, eu falo que existe o quê? Equilíbrio térmico.
como que acontece esse equilíbrio térmico? Certo? Como que acontece esse equilíbrio térmico? Bom, esse equilíbrio térmico acontece como? Eu vou passar uma energia térmica do corpo 1. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó, do corpo 1 em contato com o corpo 2. Ok? O que vai acontecer? Vai passar uma energia do corpo 1 para o corpo 2, que eu vou chamar de calor. Que é uma energia que a gente chama de energia térmica em trânsito. Bom, então, por que vai passar do corpo 1 para o corpo 2? Porque existe um princípio que o corpo que tem maior temperatura, ele passa calor, ou seja, passa energia térmica para o corpo com menor temperatura. A regra de passagem natural é essa. Não é impossível um corpo com menor temperatura passar calor para um corpo com maior temperatura. E isso você consegue ver no seu dia a dia. Por exemplo, se você pega um recipiente, aquece uma água, certo? Quando você para de aquecer, essa água não resfria. O que está acontecendo? Essa água está passando calor para o ambiente. Então, o calor sempre é passado do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura. Então, a gente tem que colocar essa ideia aqui. Isso naturalmente. É possível fazer um processo inverso? É possível. A gente vai ver isso mais para frente. Mas não é um processo natural. Eu tenho que gastar energia, eu tenho que fornecer um trabalho, né, que é uma forma de energia, para que esse processo inverso ocorra. Então eu vou gastar energia para transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, que é no caso o processo de uma geladeira. Mas não é natural, eu gasto energia para fazer isso, não é? Então o processo natural é passar uma energia térmica no corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então vamos colocar essa ideia que o equilíbrio térmico acontece quando um corpo de maior temperatura fornece calor para um corpo de menor temperatura, tá? O equilíbrio é estabelecido quando o corpo 1 e o corpo 2 possuem a mesma temperatura. Ou seja, o equilíbrio é estabelecido quando os dois têm a mesma temperatura. Ok? Dando continuidade aqui, esta questão toda de equilíbrio é conhecido como lei zero da termodinâmica, tá? Então, tudo isso que a gente falou aqui, a gente chama de lei zero da termodinâmica. Então, vamos colocar aqui isso aqui. Lei zero da termodinâmica. Ok? Bom, o que é a lei zero da termodinâmica? Se eu tenho um corpo com diferentes temperaturas, o equilíbrio vai ser estabelecido quando o corpo de maior temperatura fornecer calor para o corpo de menor temperatura. A modo que o equilíbrio é estabelecido quando os dois têm a mesma temperatura ao fim do processo. Bom, mas o que é o calor? É a energia térmica em trânsito, tá? O livro, ele tem aqui até uma definição, vou pegar ela aqui, até para complementar, que define o calor.
ok? Calor é a energia em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles, né? O que a gente havia dito, ok? Bom, então, fazendo um breve resumo, a gente vai falar sobre termodinâmica, que são estudos associados a fenômenos térmicos na física. Ele está associado à temperatura, que é uma sensação térmica que nós temos, né, que nós sentimos, né? A temperatura é uma grandeza macroscópica. Por que fala macroscópica? É porque a temperatura, a agitação térmica, ela é devida à interação entre objetos pequenos, minúsculos, que a gente tem, moléculas, átomos, né? Então, ela mede a média da agitação térmica indiretamente. Não é a medida da agitação térmica, da energia térmica, né? Mas ela nos dá uma resposta referente a isso. Então, como a gente tem infinitas moléculas, átomos, ela mede é uma medida macroscópica, né? A gente está pegando uma média de agitação térmica, né? Por exemplo, existe uma molécula que está agitando mais do que a outra, então um pouquinho mais que a outra, então ela pega esses infinitos e a gente mede pelo termômetro, no caso. Bom, se a temperatura do sistema é igual a outro, isso não significa que a agitação térmica dos dois são iguais, ou seja, a energia interna dos dois também não está associado a energia interna dos dois não são iguais se a temperatura é igual. Porque a energia interna que está associada à agitação térmica depende de outros parâmetros, por exemplo, do volume, do número de partículas, né? E também da temperatura, né? Então, são alguns parâmetros importantes aí a ser considerado. Bom, e o que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos com temperaturas diferentes assumem a mesma temperatura. Como? Passando o calor do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E isso a gente chama de lei zero da termodinâmica. Ok? Então, em resumo, foi isso que nós estudamos. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.